Minha gente, a minha convidada de hoje é portuguesa, jornalista da agência Reuters, que usou o seu conhecimento profissional e produziu o documentário Debaixo do Tapete, literalmente desvendando a própria história familiar, baseada na escravatura e que possui consequências na sociedade atual. Ela vem de uma família que participou ativamente do tráfico transatlântico de escravizados na rota Angola-Brasil entre os séculos XVIII e XIX, e através de seu documentário nos traz uma reflexão sobre como encararmos a realidade dos fatos para criarmos uma sociedade antirracista e novas narrativas sobre nossa própria identidade. No Minas Negras Gerais de hoje, a jornalista portuguesa Catarina Demoni. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Catarina Demoni, muito obrigado por estar aqui no Minas Negras Gerais. Boa tarde. Boa tarde e obrigada eu pelo convite e é um gosto estar aqui hoje. Catarina, eu assisti ao seu documentário Debaixo do Tapete. Ele é tocante, né? Em vários sentidos. Eu percebi ali memórias de uma família portuguesa, né? Que fala das suas memórias em Angola, né? E aí me surgiu uma dúvida. Qual que seria o intuito em expor, né, a sua família, em revelar um passado, né, escravocrata? É, Quais as vias? Como é que você teve essa ideia? Obrigada pela pergunta. Eu descobri esta história da minha família quando eu tinha cerca de 18 anos. Portanto, era bastante nova e na altura, quando eu descobri esta história, eu não sabia bem o que fazer com esta informação. E acho que não sabia o que fazer com esta informação porque não percebia naquela altura que o passado da minha família ainda tinha consequências nos dias de hoje. E isso foi algo que só com o tempo e a aprendizagem e a leitura e a conhecer novas pessoas e novas realidades que eu me apercebi que esse passado da minha família, dos meus antepassados que estiveram envolvidos no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas entre Angola e o Brasil, tinha consequências muito reais, tanto em Portugal como nas antigas colónias portuguesas. E essas consequências eram evidentes, que é o racismo sistémico que continuamos a ver nestas sociedades. E eu acho que nessa altura, quando eu finalmente me apercebo, quando se faz luz, não é? Em termos do meu próprio conhecimento, eu percebi-me que havia uma responsabilidade minha de expor esta história dos meus antepassados, de a contar, mas mais do que simplesmente contar essa história, fazer as pessoas perceber, as pessoas que viram o documentário e as pessoas que vieram aos debates também após o documentário, que esta história é no passado, mas é muito real, é muito presente, deixou marcas, deixou feridas e feridas que ainda estão por sarar. Portanto, aquilo que me levou a expor esta história foi um sentimento de mais do que vergonha, de responsabilidade. Eu senti que tinha uma responsabilidade de contar esta história e não a deixar, exatamente como o nome do documentário diz, não a deixar debaixo do tapete, basicamente. Esta é a minha bisavó Xanina e esta é a minha avó Lourdes. E estas são as memórias da nossa família, do nosso passado. Mas estes álbuns só contam uma parte da história. Durante mais de um século, os meus antepassados, os Matoso de Andrade e Câmara, foram dos maiores comerciantes de pessoas escravizadas em Angola. O meu nome é Catarina Demoni, sou jornalista e neste documentário vou-vos contar uma história que esteve durante demasiado tempo debaixo do tapete. Olho para trás com pena, tenho pena, mas é a minha família, mas se fosse outra família também tinha pena que as pessoas tivessem feito isso. Já ouço falar nisso, nesta fase, já com filhos. Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar. Também não.
Eu só ouvi falar pela primeira vez deste passado com cerca de 18 anos. Sempre foi um tabu. À mesa do almoço, falava-se das memórias de Angola da minha família, que, tal como tantas outras, veio para Portugal após o 25 de abril de 1974. Eu ainda hoje ouço falar, por exemplo, no Brasil, os escravos que vieram de Angola. Pá. Hoje é um baque. Eu sinto como é que é possível, e meto a minha família, não é? Como é possível uma pessoa estar a escravizar? Tinha os seus pais, porque eu conheço a família africana. Eu conheço a família africana. Eles têm os filhos, eles adoram os filhos. Portanto, tirar a família, o ente querido e mandá-lo, eu tenho saudades da minha terra. Agora, eu fico a pensar, aqueles que foram, as saudades que tinham das suas famílias, porque eu ainda trouxe a minha família, não é? Eu trouxe a minha família, só não trouxe aqueles que já tinham falecido, mas eu trouxe a minha família. Portanto, custa muito pensar naqueles que foram algemados, Forçados, não é? Sim, forçados a abandonar as suas famílias, a sua terra e para uma terra completamente desconhecida. Isso dói muito. Isso dói muito. Mas dói-me a minha família, mas dói-me também que os outros tenham feito, não é? Não é só me calhou ser a minha família. Ok. Portugal tem uma história gloriosa, que é dos descobrimentos. Como é que nós vamos enfrentar agora esta história dos descobrimentos e aceitar que atrás dos descobrimentos houve outras coisas, que é o tráfico humano, tráfico de pessoas, que é um crime. Vamos aceitar que, ok, nós antepassados exploraram o mundo e fizeram o mapa do mundo e descobriram territórios ou terras, e eles eram também responsáveis de crimes, eram responsáveis de escravatura, pessoas que eram trazidas pelo mundo, Portugal e nas colónias. Como é que vamos aceitar isto? Nós percebemos que essa história que se conta sobre o passado dos conquistadores, não é? Sobre os heróis do mar que estão ali cunhados no hino nacional, tudo isso exclui, elimina, apaga, passa ali uma borracha sobre muita violência, sobre brutalidades e sobre um regime que oprimiu povos, que saqueou povos, e esta é uma realidade à qual só se acede quando se começa a questionar. E quem não faz esse questionamento dificilmente vai pensar que aquilo que aprendeu não corresponde à realidade. Você chegou a morar em Angola ou não? Não, eu nunca morei em Angola, então a última geração da minha família a morar em Angola foi a minha mãe. A minha mãe veio para Portugal um bocadinho antes do 25 de Abril de 1974, quando a ditadura caiu em Portugal. Portanto, eu nunca morei em Angola, já estive em Angola, mas nunca morei em Angola, o que é muito interessante porque eu passei basicamente, a minha adolescência toda, e mesmo antes da adolescência, quando eu era mais miúda, a ouvir histórias sobre Angola. E era uma nostalgia que a minha família tinha de Angola, uma saudade muito grande de Angola. Mas a realidade é que a minha família só me passou um lado da história sobre o que era Angola. E na cabeça deles, Angola é uma Angola colonial, uma Angola onde a minha família era parte de uma elite, onde vivia bem, mas vivia uma realidade paralela à da grande maioria dos angolanos. Angolanos negros que viviam e continuam a viver em Angola. Portanto, eu fui exposta a uma realidade sobre Angola que não corresponde à realidade em si, e também só com o tempo é que eu me fui apercebendo disso. Uhum. E o que é que se passou na sua cabeça quando você teve esse start? Uau, a história é diferente. Deve ter sido bem penoso para você. Para mim,
A forma como eu pensei sobre o assunto inicialmente foi penoso para mim, não há dúvida nenhuma, porque quando nós começamos a perceber que as raízes da nossa família são raízes de violência, não é? De crime, raízes que levaram à morte de milhões de pessoas, e raízes que ainda hoje têm consequências, é algo que de alguma forma dói, não é? É penoso, envergonha também, mas ao mesmo tempo há aquela realização que se é penoso para mim, o que é que sentem as pessoas que ainda hoje sentem as consequências daquilo que a minha família fez no passado? Portanto, quando pomos essas duas realidades numa balança, na minha opinião, é quase impossível eu ignorar a minha realidade, porque a realidade dos outros infelizmente hoje em dia ainda é muito, 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 muito pior que a minha, em relação a vários temas da nossa sociedade, seja o acesso ao trabalho, seja a violência policial, seja todo o racismo que ainda existe nas nossas sociedades, tem muito mais peso, e eu acho que foi por aí que eu fui, e foi por aí que eu também tomei a decisão de contar esta história e de expô-la. Uhum. Voltando um pouco no tempo, Sim, ali em século XVIII, você tem aqui um personagem importante na história da sua família, que é o Manuel Matoso de Andrade, né? certo, Parece que foi ele que iniciou, né, certo. o tráfico de escravizados na sua família. Como é que é essa história? Então, o Manuel Matoso Andrade, pelo aquilo que eu sei, não é? Por aquilo que os estudos nos mostram e os documentos nos mostram, Manuel Matoso Andrade foi o primeiro antepassado da minha família que foi para Angola. Isto acontece no início do século XVIII. Manuel Matoso Andrade tem apenas 16 anos na altura e vai para Angola como soldado voluntário, trabalhando para a coroa portuguesa, e é enviado para o interior de Angola. E nessa altura, claro, início do século XVIII, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas já estava a acontecer há bastante tempo, e Manuel Matoso de Andrade, como muitas outras famílias e portugueses que acabaram por ir para Angola nessa altura, acabou por se envolver no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Começou e teve que fazer vários passos para iniciar esse envolvimento, teve que aprender línguas locais, teve que aprender como é que os mercados onde as pessoas escravizadas eram vendidas funcionavam, teve que criar relações com os governadores das províncias, e Manuel Matoso Andrade acaba por ser esta figura da minha família que inicia este envolvimento que depois acaba por durar mais de 100 anos, não é? Após Manuel Matoso de Andrade. Portanto, é uma figura crucial, não é? Nesta história, porque após Manuel Matoso Andrade, muitos dos que vieram depois dele também se envolveram no tráfico transatlântico, e acabou por se tornar um negócio da família, não é? E é ele que dá início a este envolvimento, Manuel Matoso Andrade. Um dos primeiros membros da minha família a chegar a Angola, no início do século XVIII, foi Manuel Matoso de Andrade. Manuel tinha 16 anos e trabalhava como soldado no interior do país. Era jovem, mas, numa altura em que o tráfico transatlântico já se praticava há mais de 200 anos, Manuel sabia o quão lucrativo esse negócio poderia ser. Criou ligações com poderes locais, começou a negociar com os governadores das províncias e aprendeu como funcionavam as feiras onde se compravam os cativos. Subiu na carreira e chegou até capitão-mor de uma fortaleza, onde dava ordens aos governadores das províncias para organizarem carregamentos de pessoas para serem escravizadas. Após Manuel, surge Pedro Matoso de Andrade, capitão-mor de vários presídios em Angola e um dos mais inveterados comerciantes de pessoas escravizadas da costa africana. Morreu em 1769 e deixou 2 filhos. Um deles, Álvaro de Carvalho Matoso,
assumiu a liderança da Casa Matoso. Herdou inúmeros bens e propriedades, como a fazenda Morro da Cruz, onde hoje se encontra o Museu Nacional da Escravatura, em Luanda. Sim, o que é hoje o Museu Nacional da Escravatura de Angola pertenceu aos meus antepassados. No Morro da Cruz, na Capela Branca, milhares de africanos escravizados foram batizados à força e receberam nomes europeus antes de partirem para as Américas e para a Europa. Hoje, dentro do museu, aqueles que o visitam podem ver a pia onde os escravizados eram batizados e uma série de objetos que eram utilizados para torturar quem por lá passava. A minha avó Lourdes lembra-se de visitar o local quando era mais nova, antes de se ter tornado no Museu da Escravatura nos anos 70. Eu fui como sendo da nossa família, que já não era. E que havia ali praias e nós fomos lá. Eu só vi mais tarde, cá, já em Portugal, foi uma prima minha que me mandou a fotografia, dizer, ainda lá está o brasão da família, que eu agora, quando lá fui, vi, mas não consegui lá entrar, porque é assim, se me perguntares o que é que eu sinto, dói-me por os meus, porque para mim é impossível escravizar alguém. Mas, no tempo dos meus antepassados, não só o ato de escravizar era possível, como era normal. Portugal escravizou quase 6 milhões de pessoas, de um total de 12,5 milhões de escravizados. Falei com Vanessa Oliveira, especialista em história africana, que também já investigou o envolvimento dos meus antepassados no tráfico transatlântico. E a família Matoso tem uma história longa no tráfico, porque eles chegam a Angola no início do século XVIII, né, com um militar da família que foi enviado para Angola, e aí ele não só era militar, como também se envolveu no tráfico de escravos, que era algo muito comum. Praticamente todo português, todo brasileiro que ia para Angola acabava se envolvendo no tráfico, ainda que eles fossem do exército, né, ou que fossem, por exemplo, funcionários administrativos da coroa portuguesa. Uhum. Eu não me recordo agora, o último membro da sua família ao qual, né, continuou com esse legado. Mas parece que já no século XX, né, um membro da sua família, ele parou com esse tipo de negócio e por muito tempo ainda, boa parte da sua família se manteve ainda com o que foi Certo, arrecadado com é isso mesmo. isso, né? É. Então, basicamente, o que acontece, Rogério, é que, portanto, houve um membro da minha família, que esteve envolvido no tráfico transatlântico, já após o tráfico ser, banido, tanto em Portugal como no que na altura se chamavam províncias portuguesas. O tráfico já estava banido, mas esta pessoa continua envolvida até ao momento, que é um momento extraordinário na história dos meus antepassados, em que esta pessoa trafica para o Brasil, ilegalmente, trafica para o Brasil, e é denunciado por pessoas escravizadas. O que é impressionante e tem aqui uma mensagem muito forte em relação à resistência, não é? Que às vezes é algo esquecido na história, a resistência das pessoas escravizadas em relação àquilo que lhes estava a acontecer. É denunciado e tem que ir a tribunal, portanto é chamado a tribunal por aquilo que aconteceu. Mas o que acontece é que, em vez de parar esse envolvimento, ele decide ir para zonas de Angola com menos fiscalização. Portanto, continua a traficar em zonas de Angola que não são a capital, Luanda ou Benguela, que eram portos bastante grandes, e vai para outras zonas com menos fiscalização. Após isso, e quando o tráfico transatlântico deixa de ser tão, como é que se diz, onde economicamente já deixou de fazer sentido, não é? Porque aqui são tudo decisões à volta de dinheiro. O que ele começa a fazer, ele e a mulher,
é que começam a transportar pessoas para São Tomé e Príncipe, para trabalharem nas roças em São Tomé. E aí não se chamava escravatura, não é? Eram chamados serviçais, mas na realidade eram também elas pessoas escravizadas. Portanto, a minha família esteve envolvida no tráfico transatlântico e posteriormente noutro tipo de escravatura, até bastante tarde. Portanto, estamos a falar aqui até, muito provavelmente, depois de 1850, 1860. Portanto, é bastante tarde, o que, de novo, torna esta história tão presente, não é? Porque não foi assim há tanto tempo que isto aconteceu. O que sabemos sobre as relações entre direito e trabalho em São Tomé e Príncipe? Como eram as relações de trabalho após a abolição da escravidão em São Tomé e Príncipe? Como os trabalhadores participaram da definição do significado de trabalho livre? Para responder a estas perguntas e compreender as experiências dos trabalhadores contratados nas ilhas, argumento que devemos analisar os processos da Curadoria Geral dos Serviçais e Colonos de São Tomé e Príncipe. Essa instituição foi criada em 1876, na esteira da abolição da escravidão. Sua função principal era realizar a administração da mão de obra, o que incluía receber os trabalhadores recrutados, distribuir trabalhadores aos patrões, fiscalizar os contratos de trabalho e julgar processos que envolvessem os serviçais. Os processos da curadoria expõem uma versão da história muito diferente daquela que a administração colonial tentou contar. Através dos processos, é possível identificar as expectativas dos próprios trabalhadores sobre as suas condições de vida e trabalho. Assim como outros processos judiciais, os processos da curadoria são documentos extremamente importantes, porque contêm relatos de pessoas que muitas vezes não deixaram outras fontes sobre as suas experiências. É importante dizer também que a existência desses processos demonstra que os serviçais lutaram pela definição do significado de trabalho livre. Esta pesquisa se dedica a realizar uma história do direito ao res do chão. Essa história do direito ao res do chão permite considerar a atuação dos mais diversos sujeitos e é capaz de compreender a importância dos serviçais na luta pela definição do trabalho livre e da liberdade. Serviçais como Maria, Gamba e Zumbo buscaram as sedes da curadoria, reclamando mais autonomia, o pagamento dos salários, a repatriação, melhor alimentação e o banimento dos castigos físicos, por exemplo. Uma história do direito ao res do chão é capaz de questionar a narrativa da administração colonial e trazer para o centro da narrativa histórica milhões de pessoas afetadas pelo colonialismo, como os trabalhadores das roças de São Tomé e Príncipe. O fim de semana dos contratados era um momento de lazer. Durante muito tempo não tinham este momento, mas com o desenvolver da melhoria das condições, no sábado já iam para casa mais cedo, sino obrigatório às 8 horas, o recolher obrigatório, mas que o recolher podia ser mais tarde. Os angolanos organizavam sempre lá no terreiro as cuitas, em que quase todos já juntavam ali à volta do fogo, do batuque, e dançavam alegremente. Era uma coisa delirante. O fim de semana era outra coisa. Dormiam mais tarde, mais alegres, cansados, mas cansados de se divertirem um bocadinho. Eram noites diferentes. Quando não havia poeta, organizavam-se serenatas de mornas, coladeiras e funaná. A morna enamorava os corações, despertava sentimentos que faziam verter lágrimas de saudades da terra longe. No domingo, o badalar do sino mais suave do que os dos outros dias da semana anuncia a celebração que é feita no altar pelo ministério do padre. Neste dia podemos render homenagem àqueles que durante mais de um século deram a vida por esta nação, por este país. Vieram contratados, esperando que a sua vida melhorasse. O que é certo é que trabalharam, deram o seu sangue,
outros foram maltratados. Homenageamos os nossos heróis da nação e esquecemos também essa gente que eu considero grandes heróis de São Tomé e Príncipe. Naquele tempo é trabalho, é chuva, é vento, é tudo, tem que vai dentro dele. Vim com 17 anos. Vim em 1957. Nós vemos com o contrato assinado de 3 anos. Acabar e embora. E aquele tempo era tempo de ordem. Se a gente não cumpria, a gente não vivia mesmo. De assinaria de cacau, de capina. Da capina sobre sabada. Quando a gente está capinar, é com fome, é com sede e tudo. Passamos por sacrifício de trabalho. Mas graças a Deus, cumprimos tudo e ainda estamos vivos. É verdade. Parece que também o Museu Nacional da Escravatura, né, o prédio do Museu Nacional da Escravatura em Angola também pertenceu a seus familiares, né? Mas que o brasão é da família. O brasão ainda é usado pela sua família, não? O brasão já não é utilizado pela minha família, mas continua no Museu Nacional da Escravatura de Angola, que é em Luanda, e era uma antiga capela. E esta capela, esta propriedade, não é, que tinha esta capela, pertenceu aos meus antepassados em meados do século XVIII, e era uma capela onde as pessoas escravizadas eram batizadas à força antes de serem enviadas para os barcos que posteriormente iam para o Brasil, maioritariamente para o Brasil, não é? E esse brasão ainda está nesse edifício, e é muito interessante porque, na altura, para colocar um brasão num edifício como aquela capela, tinha que se pedir autorização à coroa portuguesa. E esse meu antepassado pediu autorização por escrito, não é? Na altura era a única forma que se podia pedir autorização, e a razão pela qual ele queria colocar aquele brasão na capela, ele diz e escreve que era com a intenção que os seus descendentes no futuro se sentissem orgulhosos dos seus feitos. E eu, quando li aquilo, foi algo que, de novo, me trouxe aquele sentimento de responsabilidade para contar esta história e para, de alguma forma, dizer aos meus antepassados, e a esse antepassado em específico, que eu, pessoalmente, não estou orgulhosa dos feitos, muito pelo contrário, e que hoje tento, a partir do meu trabalho, contar o outro lado da história, não é? Sim, claro. É um ato corajoso, né, de sua parte. Acredito que isso venha a incitar outras pessoas, né, que tiveram suas famílias também no passado, né, como traficantes escravizados, né? Como é que você vê Portugal e a visão da escravatura antes, né, e nos dias atuais? Será que há um sentimento de reconciliação em tentar apagar os erros do passado? Como é que você vê isso? Eu acho que ainda temos um grande e longo caminho pela frente, em Portugal e noutros países europeus. Portanto, isto não é só um problema português, mas Portugal é um país que, apesar de muito trabalho que está a ser feito pelos grupos antirracistas, pelo movimento negro em Portugal, que lideram esta luta, não é? Esta luta por reparação, não é? A reparação daquilo que aconteceu no passado. Mas Portugal, apesar desse trabalho que está a ser feito, é um país que continua ainda muito a glorificar o seu passado de escravatura e o seu passado colonial. E isso é evidente, basta andarmos nas ruas em Lisboa, não é? Para percebermos que Lisboa é uma cidade que ainda hoje glorifica o passado. Há coisas que estão a ser feitas, por exemplo, sabemos que se vai agora construir um memorial às pessoas escravizadas em Lisboa, mas foi uma luta aliás, ainda não foi construído, e foi uma luta muito longa para se chegar a este ponto de memorial. E depois, do ponto de vista político,
não se vê essa abertura para discutir estes temas, muito pelo contrário, não é? Acho que foi o ano passado, o Presidente da República em Portugal reconheceu que se calhar haveria necessidade de reparar alguns dos danos do passado, mas imediatamente o primeiro-ministro português disse que não, que Portugal não pagaria e não vão haver medidas para reparar o passado. Portanto, não há essa abertura política, essa vontade política para ter essa discussão, e um dos grandes problemas em Portugal e noutros países é a educação, é a forma como o sistema de educação fala sobre o passado. E nós ainda temos livros em Portugal de história, neste momento, que continuam a descrever pessoas escravizadas como bens materiais, não é? Isso ainda está... Portanto, as pessoas escravizadas ainda não são, pelo sistema de educação, em alguns dos livros, não são vistas como seres humanos. Portanto, há um grande percurso pela frente para se fazer, a se fazer em Portugal e noutros países europeus, mas vai-se dando passos devagarinho. Maravilha. Catarina, uma pequena mensagem para pretos e pretas Brasil, em países lusófonos na África e até mesmo em Portugal. Eu diria que espero que a minha história, de alguma forma, seja um contributo, não é, para esta luta. É tudo o que eu desejo, é que tenha conseguido contribuir de alguma forma, mesmo que tenha sido uma forma muito pequenina, não é? Através de um documentário, que tenha conseguido contribuir para esta luta, e espero também que seja uma forma de incentivar, Rogério, como te disseste há pouco, seja uma forma de incentivar também outras famílias que tenham histórias semelhantes, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em Angola, seja em qualquer outro sítio, que também tenham essa disponibilidade de se questionarem como família, não é? Para perceberem qual é o seu passado e depois que possam também falar abertamente sobre esse passado, sem que seja visto como um tabu, não é? E eu acho que a mensagem é, eu estou aqui, quero ser, mais do que tudo, quero ser uma aliada e continuar a contribuir da forma que consigo contribuir, não é? Seja ela qual for, espero só continuar ao vosso lado nesta luta, e que há muita luta pela frente. Com certeza. Conversei hoje com a repórter, jornalista portuguesa Catarina Demoni. Catarina é prova de um mundo antirracista que dá muito certo. Força para nós. Obrigada, Rogério. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. O meu. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal